Pena. Todo mundo sabe que é uma igual. Ok. É certo, eu sou maravilhoso. Então, aula de hoje, correção das atividades do capítulo 8, parte 2. Páginas 182, 183, 184 e 185. Eu arrumei uma lousa para usar com vocês. Interessante. Vamos lá. Pergunta número 1. Lê para mim a primeira pergunta, Ana Beatriz. Reflita e aponte as semelhanças e discordâncias nas primeiras políticas e econômicas dos Estados americanos. E aí, gente? Quem pode me responder essa? Posso responder? Pode. A principal ideia é que as colônias do norte e do sul, eles tinham meio que regras diferentes. E que a base das produções agrícolas, tudo era muito distinto. O sul, ele tinha uma organização econômica baseada nas grandes propriedades, com as atividades monocultoras, e eles faziam o trabalho escravo. Eles sempre visavam o mercado externo, sabe, de exportação, praticamente. Enquanto a região norte desenvolvia uma economia familiar, voltada para o mercado regional e sem trabalho escravo. E, contando também um spoiler, esse foi um dos principais motivos que levaram à Guerra Civil. Se não me engano, Muito né? bem. Isso mesmo. Então, gente, o que que acontece? As 13 colônias, a única coisa que elas tinham em comum na época era um inimigo em comum, que no caso era a Inglaterra. Por isso que eles vão se unir em prol da independência. Só que após a independência, eles vão começar aí a discordar com relação a diversos fatores. Por quê? Porque eram duas regiões que tinham características completamente diferentes. O Sul, ele era uma organização econômica baseada em grandes propriedades, na monocultura, no latifúndio, no trabalho escravo, que visava sempre o mercado externo. E o Norte, ele tinha uma economia mais familiar, voltada para o mercado interno, regional, sem a mão de obra escrava, mas sim com trabalho assalariado. Então, essas diferenças entre os dois territórios é que vai acabar gerando o conflito da Guerra de Secessão. Questão número 2. Lê para mim a questão 2, Cauã. Tá sem áudio, Cauã? Desculpa, voltei. É que eu tava mandando lá o e-mail. Cadê a pergunta? Qual é a página? Desculpa. Página 182, 183. Questão 2? Esse capítulo está sendo bem interessante. Pode falar. É questão 2? 2A. Lê para mim a questão 2A. A questão dos impostos. Ok, gente. Quem pode me falar aí, comentar sobre essa questão Posso dos responder? impostos? Pode. Posso? Estavam claras as diferenças políticas e econômicas existentes entre as regiões Sul e Norte. O Sul defendia o liberalismo econômico e a agroexportação, enquanto o Norte se destacava pelo crescimento industrial e produção interna, como as regiões desenvolviam modelos econômicos diferentes. Havia grande dificuldade de se aplicar impostos nas produções. O Sul queria impostos para garantir um mercado mais livre e aumentar o número de exportações. Isso mesmo, certinho. Então, gente, basicamente nós temos duas regiões com modelos econômicos diferentes, tá? E por conta deles terem modelos diferentes, a gente tem dificuldade na aplicação dos impostos nas produções. Então, o Sul, ele queria os impostos mais baixos para garantir o mercado livre,
e aumentar o número de importações, então aumentar o número de produtos externos para dentro dos Estados Unidos. E o Norte defendia o contrário, ele queria que tivesse uma taxa maior acima dos produtos importados, dos produtos nacionais, para proteger aí a indústria nacional da concorrência externa. Questão B. Lê para mim a questão B, Góes. Góes, você está aí ainda? Is dead. Bom, foi ao toalete, então João, lê para mim a questão 2. O áudio dele travou. Mandou aqui no chat. Alguns fatores são decisivos para a inclusão da Guerra Civil Americana, Guerra da Secessão. Comente-os. A questão das terras. E aí, gente, quem pode me falar sobre as terras? Alguém quer responder ou... Eu posso. Pode. Pode. As causas principais da inclusão da guerra. E o Pela áudio microfonia. O que foi isso? Você tem algum microfone extra, Rafael? Você está usando algum microfone? Um segundo microfone? Porque isso é... Ele tá em Ah, duas você tá com pontas. 2 microfones. Tira um da chamada. Ah, meu fone do PC tá quebrado, aí eu uso no celular. Mas pior que tem que tirar um, porque senão dá microfonia. Microfonia é quando tem 2 dispositivos, aí o áudio fica passando. Aí dá esse eco. É horrível. Vai, João, responde essa enquanto o Rafa tá vendo o que ele faz. Ah, ok. Então, com o processo da expansão, os sulistas eles queriam as terras produtivas elas sendo vendidas a um preço baixo, para que pudesse aumentar o número de terras voltadas para a produção da agricultura. Já os nortistas, eles queriam o contrário, eles tinham desenvolvido uma tecnologia industrial, eles queriam que as terras elas fossem mais caras para não ter o risco de perder os fazendeiros, se eu não me engano. Muito bem, isso mesmo. Então, pessoal, com todo esse processo da conquista de territórios, tá? A parte sul das 13 colônias, elas queriam que as terras produtivas fossem vendidas a um preço baixo, tá? Para que elas pudessem ampliar suas terras e voltar a produção para a agroexportação. E elas determinavam também que somente pessoas da aristocracia podiam ter essas terras, para evitar que as camadas mais pobres tivessem acesso a esse terreno. Já os nortistas, eles queriam a venda das terras a um valor alto, porque eles tinham medo que os trabalhadores das fábricas abandonassem o trabalho nas fábricas e fossem buscar aí essas terras que estavam sendo conquistadas. Questão C. Lê para mim a questão C, Júlia. Questão racial. Posso responder? Pode. Os solistas não não aceitavam a liberdade dos escravos, enquanto os nortistas industrializados defendiam que houvesse um mercado consumidor interno, ou seja, o trabalho tinha que ser assalariado para poder consumir os bens produzidos na indústria. Muito bem. Então, gente, com a questão racial, tá? Não é que um era bonzinho e o outro não. Era uma questão também econômica, tá? No caso do Sul, eles utilizavam muito o trabalho escravo. Então, eles queriam manter a escravidão por conta das produções agrícolas, tá?
Já o norte, eles queriam o fim da escravidão, porque eles estavam no processo aí da Revolução Industrial, aumentando a sua produção e eles necessitavam então de um mercado consumidor. Escravo não recebe salário, então ele não pode consumir os produtos que estavam sendo produzidos pela indústria. Por isso que os nortistas começaram a pressionar para a abolição da escravatura. Questão D. Lê para mim a questão D. Laura? A lei de homesteade, alguma coisa assim. Professora, Posso responder? Não pode responder. Pode? 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 Eu falo que assim, consistia em dar posse de propriedade de 160 hectares, principalmente a imigrantes que teriam de cultivar durante pelo menos 5 anos. Ok, muito bem. Então, gente, a lei de Homeast, não sei pronunciar. João, você sabe pronunciar o nome dessa lei? Julgo eu que é Homestead. Eu acho que é Homestead. Eu acho que é assim. Homestead. Pode ser. Essa lei em si, ela consistia em dar posse aí de propriedades de 160 hectares a imigrantes, principalmente, o foco eram os imigrantes, que teriam que cultivar aí essas terras durante pelo menos 5 anos, tá? E aí, muitas dessas terras que foram concedidas a esses imigrantes pertenciam inicialmente às nações indígenas que foram exterminadas no processo de expansão. Questão número 3. Lê para mim a questão 3, Lene. Faça uma reflexão e comente sobre os efeitos da Guerra da Secessão. Posso responder? Pode. Embora tivesse sido curto período de guerra, 4 anos, a intensidade do conflito levou à morte de quase 1 milhão de pessoas. Como vimos, além das perdas humanas, deve-se levar em consideração o alto custo dessa guerra, que aumentou a crise econômica americana. Guerra de secessão serviu para verificar o Estado americano mais problemas como a atividade econômica predominante, uso das terras, a questão racial, permaneceram presentes na sociedade americana. Muito bem, certinho, Júlia. Gostei da resposta. Bom, gente, basicamente aí a Guerra de Secessão, ela acabou tendo diversas consequências. Ela conseguiu reunificar aí o Estado americano e formar, de fato, os Estados Unidos. Porém, acabou tendo muitos problemas com a quantidade de pessoas que morreram na guerra, a questão do preconceito racial, que se manteve principalmente no sul dos Estados Unidos. Tudo isso foram consequências dessa guerra civil, que algumas dessas consequências se alastram até os dias de hoje. Principalmente a questão racial. Questão 4. Lê para mim a questão 4, Letícia. Está sem microfone, Letícia? Professora, eu achei é Homestead. Homestead. O Rafael, ele queria testar se o microfone dele estava dando aquela microfonia. Ok, então, Rafael, lê a questão 4. Testa aí. A questão racial foi um dos fatores do surgimento da Guerra Civil Americana,
Nesse sentido, responda. O que foi a terceira emenda constitucional? Isso mesmo, não deu. Perfeito. Alguém quer responder? Posso responder, Nelly? Pode. A 13ª emenda constitucional dos Estados Unidos aboliu oficialmente e continua a proibir o território americano a escravatura e a servidão involuntária. Essa última, exceto com punição por um crime. Muito bem. Então, gente, a 13ª emenda constitucional foi uma emenda criada por Abraham Lincoln que vai pôr fim, então, a qualquer forma de escravidão nos Estados Unidos, tá? Essa lei, ela resolveu o problema do trabalho escravo, mas ela não resolveu o problema do preconceito e o ódio para com os afrodescendentes, tá bom, gente? A mesma coisa aconteceu no território do Brasil. Quando foi abolida a escravidão, você resolveu um problema técnico, que era a utilização do trabalho escravo. Você não resolveu o problema do preconceito das pessoas. Por quê? Não é a criação de uma lei que vai mudar a forma de pensar do ser humano. Então, o que acontece? Você estipula uma lei e proíbe a escravidão, mas a mentalidade das pessoas ainda naquela época era que o negro era escravo. Daí vem todo o preconceito decorrente depois dessa lei. Até hoje ainda, né? Até hoje. Questão número 4. Lê para mim a questão número 4B, Lívia. Ok, então, lê para mim a questão B. Nicolas. O que foi a Ku Klux Klan? E aí, gente? Posso responder? Pode. Sem direitos políticos, econômicos e sociais, praticamente afastados da vida social pública, os negros ainda tiveram que conviver com a violência racial. Parcelas da sociedade americana, como religiosos, protestantes, fazendeiros e políticos escravistas, estimularam a fundação de uma seita secreta conhecida como Ku Klux Klan, em 1866. Essa seita inventou suas próprias regras para afastar qualquer possibilidade de acesso dos negros a direitos básicos. Muito bem, isso mesmo. Pessoal, a Ku Klux Klan é uma sociedade secreta, uma seita, que ela vai ser criada por religiosos protestantes, fazendeiros, políticos, escravistas, principalmente do sul dos Estados Unidos, e o objetivo deles era perseguir e matar os negros, já que os negros não podiam ser escravizados, eles achavam que os negros não deveriam, então, existir dentro da sociedade americana. E aí eles começaram todo um processo de matança dessas pessoas. E aí o que acontece, gente? Os membros da Ku Klux Klan, eles capturavam os negros que estavam andando em regiões que eram consideradas de brancos, porque começou a ter uma divisão nos Estados Unidos entre brancos e negros. E aí esses negros, eles eram colocados em cruzes, crucificados, eles tinham seus órgãos genitais decepados, eles eram muito torturados e eram expostos em lugares públicos, os corpos deles eram expostos em lugares públicos, então eles agiam com extrema violência. E naquela época, a polícia em si não estava tão preocupada com essas questões, porque afinal era a morte de pessoas negras, que eles sabiam que era feito por brancos. Então, naquela época,
a polícia em si não dava muita importância para isso, tá? Até hoje, a Ku Klux Klan existe e age não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo também. Aqui no Brasil, a gente tem algumas pessoas que são membros da Ku Klux Klan. E um critério de curiosidade para vocês, não sei se isso continua, mas até pouco tempo atrás, se você escrevesse KKK pelo WhatsApp ou pelo Facebook, enfim, ele não ia com 3K somente. Por quê? Porque é o símbolo da Ku Klux Klan. Então, sempre eles adicionavam um K ou deixavam só com 2. Nossa, que interessante. Ia morrer sem saber dessa, hein, Aniele? Eu também. Tem um filme que fala um pouco sobre esse Ku Klux Klan, né? Tem alguns. O pessoal brinca que eles parecem o Zé Gotinha, porque eles ficam vestidos todos de branco, com aquelas toucas brancas. Parece mesmo. Enquanto uns se vestem todo de preto, outros se vestem todo de branco. Tem gente que tá aqui desenhando o coração na tela da Aniele. Foi? Foi o Rafael. Sei. Foi o Rafael. Eu tô pelo celular, como é que é arriscar? Rafael, você sabe que aparece um nome pra mim. Apareceu o nome, né? Eu vi o nome. Foi você. Vacilão. Tipo, o Cauã tentou fazer um risquinho agora, não deu muito certo. Não, eu fui fazer zoom na tela, aí eu apertei sem querer no lápis, aí riscou a tela toda. Ricardo, lê pra mim a questão 5. Um dos países mais explorados pelos Estados Unidos foi a Cuba, na América Central. Nesse sentido, o que foi a Emenda Platt? E aí, gente, quem pode responder essa? Vamos responder? Eu posso? Pode. Foi um dispositivo legal inserido na Conta Constitucional de Cuba que autorizava os Estados Unidos a interpretar a notificação em cima da resposta. Eu pensei a lerda nele, depois ele volta. Bom, pessoal, a Emenda Platt, ela foi criada em 1901, tá? E ela consistia basicamente na possibilidade dos Estados Unidos interferir no território cubano. Então, a ideia é que os Estados Unidos tinham permissão de ocupar Cuba diante de qualquer conflito que acontecesse no local. E eles poderiam também construir uma base militar na Baía de Guantánamo. Pessoal, essa Emenda Platt aí, ela vai ser muito importante para os acontecimentos que vão vir futuramente, principalmente da Revolução Cubana, tá? Por quê? Porque, embora Cuba tenha se tornado independente com a ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos começou a explorar muito o território cubano. E isso vai gerar pobreza na população, que vai ocasionar ser uma consequência aí uma das causas da Revolução Cubana. Questão número 6. Lê para mim a questão 6, Tainá. Em 1823, o presidente americano James Monroe criou uma teoria que justificou a política imperialista dos Estados Unidos no continente americano. A doutrina Monroe. Defina e cite suas principais características. E aí, gente, o que foi a doutrina Monroe? Então, alguém vai responder? Você. Veja. O professor, se você ouvir alguns barulhos de osso, é meu cachorro aqui brincando. Então, ele vai incomodar um pouco. Ok? Sem problema. Não. A doutrina Monroe ela foi uma política imperialista que sempre tentava fortalecer a política de expansão dos Estados Unidos,
que eles queriam exercer o controle em todo o continente americano. Sua política era contrária ao sistema colonialista das colônias. Em outras palavras, não existiria mais relação da colônia com a metrópole. Cada nação seria livre. Nenhuma nação europeia poderia interferir nas decisões dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não participariam em conflitos e guerras que envolvessem diretamente relações econômicas e políticas entre metrópoles e colônias. Ok, muito bem. Então, gente, a doutrina Monroe, ela foi uma política imperialista dos Estados Unidos aqui no continente americano. O objetivo dos Estados Unidos era estabelecer o controle do continente americano. Daí ele criou a ideia justamente da América para os americanos, para que no território americano não houvesse nenhum tipo de influência europeia no território. Era aquela ideia de que o único que podia explorar os territórios americanos eram os Estados Unidos. Questão número 7. Lê para mim a questão 7, Murilo. Faça uma reflexão e comente sobre o lema América para os americanos. E aí, gente, quem pode falar sobre a América para os americanos? Eu. Pode Lema da falar. doutrina Monroe com o instituto de gerar um sentimento nacionalista e patriótico na sociedade. Isso mesmo. Pessoal, basicamente a ideia da América para os americanos era aquilo que eu havia falado. A ideia de que só os Estados Unidos podem explorar os países americanos, mais ninguém. Quando você fala América para os americanos, eles estão se referindo a eles, tá? Estados Unidos, e não o restante do continente americano, tá? Mas foi uma estratégia... Hipocrisia, isso. Foi uma estratégia criada por James Monroe, que deu origem à doutrina Monroe, e basicamente era a ideia do imperialismo norte-americano, que os Estados Unidos eles tinham o direito de interferir diretamente na política das outras nações do continente americano, com o intuito aí de proteger a América. Questão número 8, lê para mim a questão número 8, Ana Beatriz. O Destino Manifesto foi uma ideia usada para legitimar a expansão territorial, que se baseava no pensamento religioso de que Deus designou o povo norte-americano para civilizar a região do continente americano. Elabore um pequeno texto explicando, com suas palavras, a influência da crença religiosa para o expansionismo estadunidense. E aí, gente, quem pode responder essa? Posso? Pode. Depois de ganhar a independência com o Tratado de Paris, os Estados Unidos expandiram-se para o oeste, ampliando suas fronteiras 7 vezes, com 2 ajustes de fronteiras principais, um para cada uma das colônias do Reino Unido e a Espanha, e várias disputas territoriais menores. O país, dos 13 estados originais, cresceu para os 50 estados, a maioria dos quais começou como um território incorporado. O padrão geral dessa expansão territorial ou evolução territorial é a seguinte: a colonização das terras recém-adquiridas, a formação de um território organizado, a alteração das fronteiras desse território e, finalmente, a condição final de Estado. Apenas 2 dos novos estados cresceram consideravelmente depois de obter a condição de Estado, Nevada e Missouri, e 4 deles perderam territórios para formar novos estados, Massachusetts, Califórnia do Norte, Texas e Virgínia. Ok, muito bem. Enciclopédia. Pessoal, basicamente, vamos lá. Qual é a grande questão, tá? A gente tem a influência
religiosa muito presente nessas ideias dos Estados Unidos, principalmente aquela ideia que vem aí do calvinismo, de Martim Lutero, da verdade, da ética protestante. Então, qual era a grande questão? De acordo com os norte-americanos, tá? Eles teriam sido o povo escolhido por Deus para conquistar os territórios. Então, eles seriam um povo mais apto mentalmente, estruturalmente, para dominar aquelas terras. E os nativos seriam inferiores. Por isso que eles deveriam estar submetidos ao poder dos norte-americanos. Então, aquela ideia de que eles eram um povo escolhido de Deus, que eles eram superiores e deveriam comandar, governar. E os nativos, que eram desprovidos de conhecimento, de cultura, deveriam se submeter ao seu poder e, caso não quisessem se submeter, deveriam estar sujeitos aí à punição divina, que seria a morte. Vai, Júlia, com você. O que você perguntou, Aniele? Desculpa. Faltou o enfim, a hipocrisia. Ah, sim, enfim, a hipocrisia. Desculpa, eu tava vendo as coisas aqui de história pro trabalho e eu me confundi. Desculpa, Aniele. Desculpa. Ô, Nelly, é tipo bordão, sabe? Eu coloquei o bordão da Júlia. Enfim, a hipocrisia. Sim, eu fico esperando essa aula só para escutar a Júlia falando isso. Só não vale roubar, viu? É meu. Não é dela. Bordão. Não é seu. É nosso. É nosso. Nossa, mas no caso é só meu mesmo. Não. A Aniele não tava esperando vocês, ela tava esperando eu. Eu tenho um ponto. Que a gente pode invadir. Jogou na cara, sempre hein? imprevisível. Mas ela é Joguei previsível. mesmo, Rafael vem com um comunismo aí. É bom, mas nesse caso não. Vamos lá, gente. É tudo dela. Página 188 a 191. As questões aí do vestibular Enem. Confiram aí as alternativas de vocês. Ai, Aniele, eu não quero que essa live acabe nunca. Por que vocês vão ter alguma A próxima é a minha apresentação de um livro aí que o Otto inventou e eu tô muito nervosa. Pra você ver, né? Não é nem porque ela gosta da matéria, é porque ela não quer apresentar. Fica quieto que é o sujo falando do mal lavado aqui, viu? Olha, Lene, tá me jogando no ventilador. Lene, fala nada, que aqui é o sujo falando do mal lavado, hein? Sujo falando do mal lavado. Você leu o livro? Li, com certeza. Leu. Não me deu, não bateu a confiança nesse. Com certeza li. Não, é sério, eu li, realmente. Ela leu, ela falou a apresentação dela todinha pra mim, pra ela se acalmar. Se você leu o livro, você conhece a história, fica tranquila, é só. Nossa, Nelly, meu Deus. Mas se fosse pra apresentar a história agora, tava de boa, mas no momento é pra apresentar quem fez o livro, nome do pessoa que fez o livro, que é um nome horrível, que esse povo não tem nome bom. É sempre pra lascar a gente. Ah, claro, você queria que o cara tivesse o nome de Kleber, né? É só abrir a capa do livro. Fácil, rápido. Eu preferiria Kleber, rápido, fácil. Eu conheço, eu sei falar. Agora vem com Edgar Wright aqui. Meu filho, sai fora com esse sobrenome bugado. O pior é o sobrenome do meu, pelo amor de Deus, eu não sei falar. Quem é o seu autor? É mais fácil de falar. É o escritor do Pequeno Príncipe, Antônio de alguma coisa. Daniel, e aquele filósofo lá, se não me engano, alemão, é Arnold Schwarz, alguma coisa, eu não me lembro direito, sabe? O meu é Antônio de Saint-Exupéry. Existem vários, vocês vão ver quando começarem a ter aula de filosofia, que aí vocês vão ver Arthur Schopenhauer, Friedrich... Só nome bom. Martin Kierkegaard. Os pais desses caras amavam ele, né? Amavam ele. Eu vou ligar a câmera, aí eu te mostro o nome do autor. Bota de Kleber. Olha que linda ela. Sabe o que você faz quando você não sabe pronunciar? Você coloca no Google Tradutor
e pede para ele ler. Eu faço isso. Pois é, O nome demorou do pra meu é aprender Rogério White. Ventura, velho. O problema é que Edgar é White. francês e eu não sei falar francês. Podia Então, ser Robertinho. Mas coloca no Google Tradutor para você escutar, que aí pelo som você entende mais ou menos como que é. Você não E precisa foi o que eu falar fiz. Decorando na Eu cabeça. fiquei ontem escutando esse nome milhares de vezes. Realmente, esse povo não tem um nome melhor pra botar, coloca esse Wide aqui. Pessoal, conferiram as alternativas? Sim. Muito bem. Então, por hoje é só. Ah, não,